mas por causa da saudação, que os irmãos vieram aqui à frente, né, que ministraram uma palavra, uma porção, né, da palavra para a nossa vida. E aí jovens extremamente usados por Deus, homens experientes, mulheres experientes. Então nós estamos sendo muito edificados e não sairemos daqui vazios, amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Aqui não é proibido dar glória a Deus, não, irmão. Pelo que eu fui informado aqui, não é proibido dar glória a Deus, não. Pode dar aleluia, pode falar mistério, né? Aleluia. É de graça e dá vitória, aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 11. Quem encontrou, diz que eu vou morar no céu. Quem encontrou, diga, me espera, porque eu quero também. Aleluia. Está escrito assim, irmãos. Aconteceu um pouco depois que ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eles que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Diga assim comigo: não chores. E chegando-se, tomou os esquifes que levavam, pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Diga comigo: levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Os irmãos podem se sentar, o missionário já veio na minha vida, e eu estou em concordância com a sua sábia oração. Meus irmãos, rapidamente aqui, sem cansar os irmãos, o texto que lemos é um texto muito conhecido. Acredito que todos os irmãos presentes já tiveram a oportunidade de ler esse texto. Esta mulher, que a Bíblia não menciona o seu nome, mas está revelado que ela é uma viúva, ela está vivenciando uma crise muito forte. E esta crise, porque a Bíblia diz que ela não somente é viúva, mas agora ela vai perder também o seu único filho. Praticamente o cenário é devastador, o cenário de crise, o cenário de morte. E quem olha do lado de fora parece que é impossível alguém resolver a situação desta mulher. Quando os irmãos percebem o contexto, Jesus ele está chegando com uma caravana, andando praticamente quase 40 quilômetros, porque de Cafarnaum a Naim dá praticamente isso, 40 quilômetros andando. E quando Jesus chega nesta pequena aldeia, a Bíblia diz que está acontecendo um cortejo. Praticamente a Bíblia vai dizer que essa mulher está quase saindo da cidade para poder enterrar a sua única esperança, que era o seu filho, de continuar toda a trajetória da sua vida e também da sua família. Vale lembrar os irmãos, se os irmãos forem estudar mais a fundo, a Bíblia vai nomear essas duas caravanas. A primeira caravana, que é a caravana que está com Jesus, que praticamente com ele, segundo o historiador de Acaso, vai dizer que quase 20 mil pessoas estão com Jesus. E esta caravana é conhecida como caravana da vida. Por que caravana da vida? Porque Jesus já havia libertado cegos, já havia curado cegos, já havia libertado endemoniados, já havia levantado paralítico, né? Já havia multiplicado pães e peixe. Então, nessa caravana não conhecia derrota, porque os levantados, o Senhor já havia feito um grande milagre na vida deles. Então essa caravana é conhecida como caravana da vida. Mas há uma caravana que está para sair da cidade. E esta caravana é conhecida como caravana da morte. Porque a morte bateu na casa dessa mulher por 2 vezes e levou os seus 2 algo precioso. Só para que os irmãos entendam, quando a Bíblia fala viúva, vai muito mais além do que ela perdeu o seu marido. Tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando a Bíblia traz a nomenclatura de viúva, não está dizendo que ela somente perdeu o seu marido. A Bíblia vai dizer, está escrito, principalmente na lei de Moisés, que perde a proteção, perde a provisão e também perde a cobertura do lar. E quando a mulher se torna viúva, ela teria principalmente 3 requisitos a recorrer.
Primeiro, ela poderia voltar para a casa dos seus pais, porque isso é cultura judaica, ela poderia voltar para a casa dos seus pais, se os seus pais ainda estivessem vivos. Segundo, ela poderia recorrer ao templo, porque ficava na responsabilidade, naquele tempo, de cuidar dos órfãos e das viúvas. E o terceiro requisito, se ela não fosse sustentada pelos seus pais, se ela não fosse sustentada pelo templo, pelo sacerdote, ela também teria a oportunidade de colocar uma veste de viúva e pela toda a cidade viver somente na prática de esmola. Os irmãos vão entender o que eu vou falar. A viúva tinha essas três bases, porque a cultura judaica afirmava isso para ela. Pelo fato, principalmente, que isso fala de prática de justiça. Prática de justiça é chamada de prática do Shedaká. O que significa prática do Shedaká? É quando o judeu tinha prazer de dar esmola, tinha prazer de viver na oração e tinha prazer também de jejuar. Tem base bíblica para isso, irmão santo? Tem. Quando Jesus se refere no Sermão do Monte, no capítulo 6, quando ele fala assim: o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Depois da prática da esmola, ele fala sobre a oração. Lembra quando ele diz: quando nós oramos a Deus, fechamos a porta do quarto, lugar, na verdade, lugar secreto, o Pai que está em secreto, que tudo vê, ele também recompensa. Então ali é a prática também da oração. E quando ele fala sobre a prática do jejum, quando nós jejuamos, não precisamos mostrar para os homens que nós estamos jejuando. Nós temos que lavar o rosto, colocar óleo na cabeça e assim somente mostrar para o Senhor que estamos em consagração. Então, praticamente, os judeus amavam dar esmola. Se os irmãos lerem Atos capítulo 3, aonde foi colocado o rosto? Na porta formosa, porque era algo estratégico, todo mundo passava por ali, né? Então, os judeus, quando passavam por ali, ainda tinham prazer de dar esmola. Então, praticamente, os judeus amavam dar esmola. E os irmãos conhecem o texto de Marcos capítulo 10, versículo 46, quando o servo de Jericó estava à beira do caminho mendigando, porque ali ele precisava de esmola para poder sobreviver. Os irmãos estão conseguindo entender até aqui? Então, a viúva, apesar desse cenário crítico de crise vivenciado sobre a sua vida, ela tinha de cuidar do seu velório do seu filho. Ela, o único recurso que ela tinha, porventura, se ainda ela pudesse ter, ela contratava flautistas, tocadores, instrumentistas, mulheres que no Antigo Testamento era chamado de carpinteiras, que eram mulheres contratadas para poder chorar. O choro não era verdadeiro, o choro era falso, porque elas ganhavam para chorar, e desde o nascimento até a idade daquele jovem, elas clamavam pela cidade, choravam pela cidade para trazer consolo para o coração da mãe. Só para que os irmãos entendam, é nesse momento que a mulher está praticamente quase enterrando seu filho, que o cortejo está para sair para fora da cidade, que alguém gritava para ela: não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou para aquela mulher. É nesse cenário de crise que Jesus está chegando, está se aproximando da porta da cidade, e a Bíblia diz que ele vai parar o cortejo. E a Bíblia diz que sim, no versículo 13, e vendo o Senhor, movendo-se em íntima compaixão por ela, disse: o que, irmãos? Não chores. Irmãos, no cenário de grito, de luto, de dor, de prova, de tribulação, Jesus parou o cortejo, direcionou a palavra para aquela mulher e disse assim: não chores. E a pergunta que eu faço para os irmãos: quem é que não chora no enterro? É impossível não chorar no enterro, mas quando Jesus brada, quando Jesus fala: eita glória, ele seca a lágrima, ele para o problema, ele dá a solução, ele dá a vitória, ele faz milagre, ele repreende a morte, ele repreende tudo, porque aonde Jesus chega, o cenário muda, a luta muda, como foi dito pelo irmão, que não há circunstância que Jesus não pode mudar. Vou falar para ver se tu se anima, e tu dá glória a Deus. Não tem cenário que quando Jesus chega, o cenário fica a mesma coisa. Eita glória, onde Jesus chega, quem dá a última palavra é ele, quem dá a última palavra é ele, então pode ficar tranquilo. Não sei qual o seu diagnóstico, não sei qual o seu problema, não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dificuldade, mas se Jesus está se aproximando, e é ele que vai dar a última palavra, descansa o teu coração, porque antes que houvesse dia, ele já estava lá, irmãos, e operando Deus, quem impedirá? A palavra de Deus veio para o teu coração, acalma o teu coração, repreende o choro, acalma
a tua alma. Eita glória, porque Jesus está se aproximando e Ele vai mudar o quadro da história. Você pode dar glória a Deus se você crê nisso. Olhando esse trecho, para não demorar muito, irmão, Jesus é o único homem que parou a morte em 3 etapas. Jesus parou a morte em quantas etapas, irmãos? 3 etapas. A primeira etapa, Jesus parou a morte no velório. Segundo, cortejo, que é o texto que nós estamos comentando aqui. Terceiro, Jesus parou a morte no sepultamento. 4 dias depois, Jesus chegou e lá. Mas vamos por etapa. Quando ele vence a morte no velório, Jesus vai ser surpreendido por uma atitude de um líder da sinagoga, Jairo. Todo mundo conhece a história de Jairo aqui. A Bíblia diz que Jairo, quando vê Jesus desembarcando nas águas do mar da Galileia, lá em Cafarnaum, missionário, a Bíblia diz que Jairo vai se prostrar. Gente, quando nós pensamos a palavra se prostrar, tem gente que pensa que Jairo vai se prostrar na areia, mas Jairo não espera Jesus chegar na areia. Se os irmãos olharem a palavra prostrar no grego, que vem da palavra proskinel, a palavra prostrar significa mergulhar. Jairo não espera Jesus ancorar o barco, descer com os discípulos para poder se prostrar. Jairo mergulha, irmão. Quando Jairo mergulha, ele grita: vá na minha casa, porque a minha filha está para dar o último suspiro, ela vai morrer. Quando Jesus vai na casa de Jairo, da praia até a casa de Jairo é alguns quilômetros. Agora para entender. Jairo precisava de um milagre urgente, sim ou não? Sim, mas entre a vitória de Jairo, entre o processo que ele vai atravessar, Jesus vai curar uma mulher, porque uma mulher se aproxima dele, vai tocar nele, e essa mulher é hemorrágica, 12 anos, essa mulher não vê milagre, gente. Ela gasta tudo que ela tem com os médicos, mas os médicos não vão resolver a situação dela. A Bíblia diz que ela vai indo de mal a pior. Escuta como dizer, entre o teu cenário de crise até Deus fazer, no caminho, Deus vai curar outras pessoas até chegar no seu propósito. Porque até Deus resolver, irmão, isso aqui é sério. Até Deus resolver chegar onde Ele quer, você sabia que através de você, através do caminho da sua casa, Deus pode curar alguém, Deus pode transformar alguém. Isso aqui é a mensagem para outro dia, mas quando ela toca em Jesus, ela diz assim: no meu corpo já estou curada deste mal. Só estou pregando Bíblia para os irmãos. Quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, ela recebe 3 curas. Tem prova disso? Tudo é Bíblia. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Quando ela toca em Jesus, ela diz: no meu corpo já estou curada. Cura emocional, que é a segunda cura. Por que emocional? Porque Jesus disse para ela: filha, tem de bom ânimo. E a palavra ânimo trata do emocional. Então ela recebe cura física, cura emocional e a cura espiritual. Jesus disse: vai em paz, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então ela é curada fisicamente, ela é curada emocionalmente e ela é curada espiritualmente. Quando Jesus dispensa ela, chega um dos principais da sinagoga e diz assim para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha acabou de morrer. Agora para pensar comigo, Jairo na crise, Jairo na prova, Jairo na luta, se prostrou, mergulhou, porque o líder da sinagoga não faz isso, somente ele reconhece Jesus como Messias, e Jairo reconheceu. Agora Jairo faz isso tudo, numa prova que ele estava, alguém chega para Jairo e fala assim: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha acabou de morrer. Pensa na cabeça de Jairo, irmão. Mas antes de Jairo falar alguma coisa, o texto diz: Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Se tu não der glória a Deus, eu vou merecer a oportunidade e vou embora. Porque a palavra não temas no grego significa assim: não importa, Jairo, que você acabou de ouvir, eu não cheguei na sua casa ainda. Ah, você não quer ouvir mais. Eu vou lhe repetir novo. Jairo acabou de ouvir: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha está morta. Mas antes de Jairo abrir a boca, Jesus disse para ele: não temas, crer somente. É Jesus dizendo para Jairo: Jairo, independente do que você acabou de ouvir, eu não cheguei na sua casa ainda, eu não dei a última palavra ainda. Não vou melhorar para ver se você levante essa mão, dá pelo menos um aleluia, fala uma língua estranha, glória a Deus. Eita glória! Independente do que você acabou de ouvir, Jesus não deu a última palavra nessa crise que você está passando. Será que você pode levantar
botar as suas mãos, dá vida até de gritar aqui, porque o Senhor está tão bom, tão perfeito, mano. Eita, glória. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa. Não importa o cenário, como os irmãos chegaram aqui. Não importa se o diabo soprou no meio do teu dizendo, para que tu vai fazer na quarta da vitória, na quarta do milagre? Se você chega lá, adora, mas quando chega em casa é a mesma coisa, é a mesma luta, é a mesma tribulação. Jesus te trouxe aqui para te dizer, eita, não temas, crê somente. Essa crise não é para a tua morte, esta luta não é para a tua decepção, essa luta não é para trazer desespero, acabar com a sua história. Essa crise vai revelar o Jesus que você ainda não conhece. Eita glória, os discípulos remando. Eita glória, o vento soprando. Pedro acorda Jesus e fala assim, mestre, acorda, nós vamos perecer. Será que o Senhor não se importa? Jesus levantou, acalmou o mar, repreendeu o vento. Eita, e disse para os discípulos, porque vocês estão temendo, homens de pequena fé? Os discípulos gritaram para todo mundo ouvir, que homem é este que até vento e mar lhe obedece? Os discípulos sabiam que Jesus curava, libertava, ressuscitava, mas os discípulos não sabiam que Jesus tinha controle pelo poder da natureza. Essa crise vai revelar o Jesus que você ainda não conhece. Eu não sei se vai dar para dar glória se perguntar para Jó, antes daquela prova ele vai dizer, eu só conheço ele de ouvir falar. Mas depois de toda a crise, toda a prova, se a gente fosse perguntar para Jó, ele diria, agora os meus olhos te contemplam. Eu não sei se vai dar para dar glória a Deus, gente. Há uma presença que Deus tomou neste lugar. O Espírito Santo está trabalhando. Deus está dizendo para alguém que não tema. Aleluia. Eu sei que a minha voz é audível na igreja, mas olha para a pessoa que está do seu lado, que não vai dormir, sacoleja ele, sacoleja ela. Mas aí, irmão, olha no teu irmão aí para teu irmão, dá um sorriso pentecostal, colgate, balança ele, diga assim para o teu irmão, independente do que você ouviu. Não, irmão, está muito fraco. Diga com mais autoridade, diga com mais força, mais vigor. Diga para o teu irmão, diga para a tua irmã, não importa o que você ouviu, mas quem dá a última palavra no teu cenário é Deus. Quando ele chega na casa de Jairo, pastor, quando ele chega na casa de Jairo, já está acontecendo o quê? O velório. A Bíblia diz, Vinícius, que quando ele chega na casa de Jairo, já tem um alvoroço. Jesus pergunta assim, que alvoroço é esse aí? Essa menina não está morta, ela está dormindo. A Bíblia diz que riram, zombaram da cara de Jesus, porque ele falou que a menina não estava morta. Irmãos, e eles zombaram? Porque já tinha tudo preparado para enterrar ela. Já tinha cantor, tocador, já tinha flautista, porque judeu faz isso. Mas quando Jesus diz assim, já antes de fazer milagre, bota essa cambada para fora, porque só vai ficar aqui Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. Sabe o que eu quero dizer? Você acha que Deus vai fazer milagre nesta crise sem organizar o ambiente? Antes de Deus fazer um milagre na minha, na sua vida, ele vai organizar primeiro o ambiente. Foi isso que Jesus fez na casa de Jairo. Ele organizou o ambiente. Quando ele organizou, ele disse para a menina, levanta-te agora. A menina levantou, sentou e começou a falar. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus para a morte no cortejo, que alguns estamos comentando, mas agora já vou finalizar, não vou cansar os amados. Quando Jesus chega em Betânia, ali já é sepultamento. Ele vence a morte no velório, ele vence a morte no cortejo, ele vence a morte no sepultamento. A Bíblia diz que 4 dias Lázaro já estava o quê, irmãos? Sepultado, morto. Quando Jesus chega em Betânia, disseram para ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Estavam querendo ensinar Jesus a trabalhar, né? Mas ele é poderoso. Ele disse assim, aonde é que colocaram o defunto? Jesus perguntou aonde é que colocaram Lázaro. Quando mostraram para Jesus, ele disse assim, tire a pedra. Marta disse assim, Senhor, não pode tirar a pedra, porque já é de 4 dias e já cheira muito mal. Irmãos, eles complicaram tudo. Eles sepultaram Lázaro, colocaram lenço em Lázaro, colocaram lençol em Lázaro, colocaram ataduras em Lázaro. Eles complicaram tudo. E quando Jesus chega lá e pergunta
então ele está muito certo que não pode fazer nada, porque já cheira mal. Jesus manda tirar a pedra. Jesus estraga o seu fundamento. Por que eu quero mostrar isso para os irmãos? Porque, irmãos, tem uma canção que diz: remove a minha pedra. Não estou fazendo aqui dizendo que a cantora está errada, mas tirar a pedra não é com Deus. Tirar a pedra é com a gente. Ressuscitar morto aí já é outra coisa. Porque se nós não removermos a pedra e mostrar para Jesus aonde é que está podre, aonde é que o defunto está, Jesus não vai mandar tirar a pedra. Sabe por quê, irmãos? Com todo respeito eu digo isso. Com todo respeito, calma, ensinando para os irmãos. Com todo respeito, às vezes nós estamos sepultados, estamos mortos espiritualmente, mas nós não queremos mostrar para Deus aonde é que está o defunto. Por isso, irmãos, com todo respeito, eu estou aqui como saudosista, mas é por isso que às vezes nós temos saudade de 10, 15, 20, 30 anos atrás. Porque não precisava de muita coisa para o Espírito Santo operar. A gente cantava o louvor da harpa, nós abrimos este culto em fervente de oração, os crentes já choravam, o Espírito Santo já trabalhava, era normal Jesus batizar com o Espírito Santo. E por que hoje tem muito diferente morto? Porque já não ora mais, já não jejua mais, já não busca mais. Tem gente que até para dar glória a Deus é difícil, até para dar aleluia é difícil. Mas antigamente nós tínhamos prazer de adorar a Deus, nós tínhamos prazer de glorificar a Deus, mas parece que o tempo foi passando, eita, quando a crise foi aumentando e a gente não quer adorar mais. Com todo respeito, tem gente que passa o dia todo com o diabo, dá lugar para o diabo e acha que 2 horas de culto vai resolver o problema. Não vai resolver, mas se eu passar o dia com Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia, quando eu chegar à noite, eu não vou estar morto, eu não vou estar cansado, vai ser espírito adorador, eu vou estar adorando a Ele em espírito e verdade. Tem alguém que pode levantar a mão aqui por 1 minuto e que tem prazer de glorificar esse Deus maravilhoso? Não tem crise, a terra pode estar em crise, mas o céu não está em crise. Nós temos uma promessa do Todo-Poderoso. Irmão, estou sentindo uma graça, uma presença. Jesus esta noite vai estragar, Ele vai acabar com tudo que está atrapalhando a sua adoração. Quando eles chegarem aí, Ele diz: não chores. Ele levantou quem estava morto, ressuscitou quem estava morto, e o nome dele foi glorificado. Esta noite, o Senhor vai mudar o quarto da minha história e da tua história, da tua casa, da tua família, do seu trabalho, desse ministério. Quem crê nisso, glorifique a Ele, pelo amor de Deus. Rabachanda, Rabachúria, Urabacala, Xanda, Rabahaya, Darabacala, Xanda, Rabacala, Bahaya, Aleluia, oh glória. Quem está sentindo a presença de Jesus aqui? Para a gente encerrar aqui, irmãos, você pode perceber no texto a pergunta que eu faço para os irmãos me respondam se for possível. A Bíblia diz que Jesus primeiro disse para a mãe: não chores. Depois ele tocou no esquife, que no caso tocou no morto, e o jovem levantou e começou a falar e entregou a sua mãe. Não é mais prático, Vinícius, ressuscitar o morto para entregar a mãe? Mas Jesus fez ao contrário. Jesus acalmou a mãe e depois tocou em quem estava morto. Vou te explicar melhor. Deus nunca primeiro vai tocar em quem está morto, sem não trabalhar primeiro na vida de quem está vivo. Primeiro ele trabalhou de quem está vivo. Quando ele equilibrou emocionalmente a mãe, ele vai tocar no defunto e vai dar a vida novamente àquele jovem. E aqui eu encerro. Você acha que Deus vai te dar a vitória desequilibrada desse jeito? De qualquer maneira? Aí a gente quer que Deus ressuscite o morto que está em casa, mas a gente que está vivo precisa de que Deus ressuscite a gente. Como é que Deus não vai ouvir a nossa oração se a gente está morto? Aí Deus visita lá. Para que Deus visita lá e você não consegue nem caminhar mais direito? Primeiro Deus vai tratar aqui, para depois Deus trabalhar lá.
Foi falado aqui em Jeremias capítulo 18, com todo respeito a irmão, passo a atenção da mesma palavra. O que o Senhor diz para Jeremias? Eu não posso fazer com este vaso, não posso fazer a mesma coisa com Israel do que eu estou fazendo com este vaso. Por que Israel se quebrou? Quem vaso é Israel. Por que Israel se quebrou na mão do oleiro? Porque Israel não deixava Deus trabalhar. E a Bíblia diz, se não faz memória, acho que em Amós, em Oséias, que Deus fala assim: Israel é um bolo que não foi virado. Porque Israel estava assado de um lado, mas do outro lado estava cru. Por quê? Porque Israel não deixava Deus trabalhar. E conforme Deus queria trabalhar, Israel queria andar do seu jeito, o vaso quebrava. Por que o vaso se quebra? Porque eu não me submeto à vontade de Deus. Quando eu não me submeto à vontade de Deus, aí o vaso quebra na mão do oleiro. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos: a culpa é do vaso ou é culpa do oleiro? A culpa é do vaso. Porque se o vaso se encaixar na mão do oleiro, o vaso não quebra. Vocês não querem me ouvir mais. Mas para encerrar, Jesus primeiro trabalha quem está vivo, para depois tocar em quem está morto. Quando ele toca em quem está morto, a Bíblia diz que ele entregou a sua mãe. De todos se apoderou o temor, glorificavam a Deus, dizendo: e Deus visitou o seu povo. Você pode levantar uma de suas mãos para o céu? Porventura, irmãos, todos nós passamos por crises. Todos nós passamos por crise, né? Alguém diz aqui que não tem nenhuma crise, nenhum problema, eu te dou meu problema para você. Não brincadeira. Mas apesar do problema, maior do que o problema é a palavra que Jesus libera. Porque o que mais marca nesse texto é que Deus visitou o seu povo. É nesse momento de crise que eu e você estamos passando, que é onde nós iremos viver o maior sobrenatural de Deus. Você sabia que quando chega o momento da prova, da crise no deserto, é aí que nós podemos experimentar mais agir de Deus ainda? Sabe que tem gente que quando vem a crise sai da igreja, volta para a cachaça, volta para o cigarro, volta para a prostituição. Não, pelo amor de Deus. Fraqueza não é motivo para dar lugar para o pecado. Porque Paulo diz: quando eu penso que sou fraca, eu sou forte. Para a igreja mais fraca do Apocalipse, a Filadélfia, olha o que Jesus disse: mesmo tendo pouca força, guardaste a minha. Então, irmãos, com todo respeito, na crise não dá passo para ninguém se afastar da igreja. Só se afasta realmente, fica com a mente lá fora, não tem que ter. Mas se você na crise, perdão, se você não, se nós na crise nos aproximarmos do Senhor e deixar Deus trabalhar, vai ter vitória no meio da congregação. Quem pode levantar a mão e dar o maior grito de glória a Deus que você já teve nesta noite? Tem vitória, olha para o teu irmão e diga assim: tem vitória nessa crise. Diga: nesse cenário de crise tem vitória. Diga: nesse cenário de crise vai ter culto e ação de graça. Nesse cenário de crise vai ter cura, vai ter mover, vai ter providência. Quem crê nessa palavra, dá mais um aleluia para chegar no céu, a eternidade. Eu agradeço a minha oportunidade.